Se você acredita no que Hollywood diz, a vida durante a Idade Média pode parecer romântica e até glamurosa, repleta de nobres cavaleiros em belos cavalos, belas damas com chapéus e longos vestidos, castelos imponentes e, se você tiver sorte, um dragão ou dois. Infelizmente, a verdade é que a vida na Idade Média era o pior possível e a morte espreitava em quase todas as esquinas. Entenda por que você não iria querer viver nessa época. Olá, eu sou o André Marques e seja muito bem-vindo a este canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, você só leva 3 segundinhos para fazer isso. O luto é muito triste, não importa a forma que assuma, mas o falecimento de uma criança é terrivelmente mais doloroso. Felizmente, nós, nos dias atuais, temos muito menos probabilidade de passar por isso. No Brasil, a mortalidade infantil foi bastante reduzida e hoje é de aproximadamente 10 para cada 1.000 nascidos. Agora compare isso com a mortalidade infantil na Idade Média. Os números exatos são impossíveis de obter, mas as estimativas são de que a mortalidade infantil medieval era de cerca de 25%. Isso significa que 1 em cada 4 bebês nascidos durante esse período não passaria do seu primeiro ano de vida. As chances aumentavam um pouco para as crianças que chegavam à primeira infância. Entre as idades de 1 e 4 anos, a taxa de mortalidade era em torno de 12%. Se chegassem aos 5, as coisas pareciam melhores, já que a taxa de mortalidade de crianças entre as idades de 5 e 9 anos era de cerca de 6%. A triste realidade é que nascer na Idade Média não lhe garantia uma vida longa. Felizmente para nós, a peste bubônica não é um grande problema hoje em dia. Ela ainda existe e 20.000 pessoas adoeceram entre os anos de 2000 e 2009 por todo o mundo, mas nada comparado ao período da Idade Média. Se você viajasse no tempo para a Europa de 1340, quando o surto conhecido como a peste negra estava em andamento, suas chances de sobrevivência seriam aproximadamente 7 em 10 ou 2 em 5. As estimativas sugerem que a peste negra matou até 60% de toda a população da Europa, o que significa que, se fosse hoje, 3 em cada 5 pessoas que você conheceu morreriam até o fim da epidemia. Essa epidemia atingiu a Europa por cerca de 4 anos. Mas a parte mais louca de tudo isso foi o que aconteceu depois que o surto acabou. Como cerca de metade do mundo conhecido morreu, o equilíbrio de poder na Europa sofreu uma mudança radical. De repente, camponeses podiam pedir reajustes salariais, exigir melhorias nas condições de trabalho e, por vários motivos, a vida deles realmente ficou melhor. Porém, isso custou a morte de centenas de milhões de pessoas. Na Europa medieval, quase todos eram católicos, porém, aqueles que não eram precisavam fingir ser, ou poderiam morrer por suas crenças. E isso porque as liberdades religiosas garantidas nos dias de hoje definitivamente não existiam naquela época. Durante os séculos XI e XII, por exemplo, as pessoas começaram a questionar a Igreja Católica. E uma das coisas que algumas dessas pessoas mais criticavam era a enorme riqueza e poder da igreja. Infelizmente, aqueles eram tempos perigosos e a igreja era tão rica e poderosa que poderia eliminar qualquer pessoa que a criticasse. Isso
em nome de Deus, é claro. Ninguém tem certeza de quantas pessoas foram queimadas durante este período, mas o que se sabe é que, às vezes, era feito em grupos de até 200 ou mais pessoas. E isso aconteceu por muito tempo. A Rainha Maria da Inglaterra queimou 300 protestantes ao longo da década de 1550. E a vida das mulheres naquela época também não era fácil. Elas eram consideradas intelectualmente inferiores e não tinham permissão para fazer coisas que, para as mulheres de hoje, são triviais, como, por exemplo, conseguir um emprego, decidir com quem vai se casar ou ter a sua própria opinião sobre as coisas. Haviam algumas mulheres poderosas, é claro, mas eram bastante incomuns. A pior parte de ser uma mulher na Idade Média, porém, era que se esperava que você procriasse. Caso contrário, o seu destino era se tornar uma freira. E até que não era má ideia escolher a segunda opção, considerando os enormes riscos de um parto, que poderia matar uma em cada 4 mulheres. Na verdade, o parto na Idade Média era tão perigoso que as mulheres eram encorajadas a escreverem um testamento antes do parto. A cultura popular, baseada no período medieval, tende a se concentrar nos escalões mais elevados da sociedade. Reis, rainhas, nobres e outros aristocratas, mas estas pessoas eram apenas uma pequena fração da sociedade. Os camponeses, por sua vez, representavam cerca de 90% de toda a população. O problema de ser um camponês é que a vida de um camponês não valia muita coisa naquela época. Os camponeses usavam a mesma roupa áspera de lã que coçava todo o corpo todos os dias. Comiam pão, mingau, vegetais e, se tivesse muita sorte, conseguiriam um pouco de carne aí de vez em quando. E além disso, sempre que o tempo ficava ruim, muitos morriam de fome. Quando chovia demais ou quando o tempo estava muito seco, as colheitas não vingavam e os camponeses também não. De forma que, por essas e outras, a expectativa de vida média de um camponês na Europa medieval era de apenas 25 a 30 anos. E naquela época, se você fosse viajar, o mosteiro local geralmente oferecia um lugar seguro para dormir. Mas, se não houvesse um mosteiro naquele local, bem, neste caso você poderia parar em uma pousada. As condições, na maioria das pousadas, não eram exatamente perfeitas, mas geralmente era um lugar seguro o suficiente para se passar uma noite. Porém, dependendo de para onde você estava indo, nem sempre teria a opção de ficar em uma pousada, e então teria que dormir ao ar livre, o que era extremamente perigoso. Sempre havia personagens desagradáveis à espreita nas estradas após o anoitecer, e animais selvagens eram um problema sério também. Pessoas que embarcavam em peregrinações durante a Idade Média costumavam viajar em grupos, por segurança. E pessoas ricas, às vezes, simplesmente pagavam alguém para ir em peregrinação no lugar deles. Muitas das guerras ocorridas na história da humanidade foram travadas por razões bastante tolas. E na Idade Média não era diferente. Muitas delas, é claro, aconteciam para decidir qual aristocrata ou nobre iria se sentar no trono. E mesmo que essas disputas fossem entre pessoas que você nunca havia visto antes, você ainda assim estaria morrendo por elas. Mas não era de todo mal. Em muitos casos, se você não fosse morto nos primeiros 40 dias, você poderia voltar para casa.
E isso porque era um péssimo negócio convocar todos os camponeses para a guerra ao mesmo tempo. Afinal, sem ninguém para cuidar das fazendas, o reino perderia dinheiro e então não teria recursos para se manter na guerra. Os nobres também morreram na guerra, é claro. Antes de 1550, cerca de 30% deles estavam condenados a perecer em uma batalha ou outra. Agora, quanto aos camponeses, bem, ninguém sabe ao certo, porque as mortes dos camponeses eram consideradas tão insignificantes que ninguém se preocupou de parar para contá-las. Hoje, na Europa, não há crimes capitais, porque aboliram a pena de morte por volta de 1965. Mas, muito antes disso, na Europa medieval, um gigantesco número de pessoas eram executadas por carrascos em praça pública. Durante a Idade Média, haviam 50 crimes capitais na lei, que incluíam não apenas traição e várias formas de assassinato, mas coisas menores, como caça proibida, furto e falsificação. A maioria das pessoas medievais eram analfabetas, mas isso não significa que elas eram estúpidas. Tudo o que você ouviu sobre como as pessoas na Idade Média encobriam o gosto de carne podre com especiarias pesadas não é realmente verdade. As especiarias naquela época eram muito caras e qualquer um que pudesse comprá-las também poderia se dar ao luxo de jogar fora qualquer carne que estragasse. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas sabiam muito bem como conservar os alimentos. Eles salgavam, defumavam a carne e as pessoas não morriam por comer carne estragada. No entanto, haviam outros perigos escondidos na comida, principalmente se você fosse rico, pois certamente possuiria um bom conjunto de pratos elegantes com cobertura, mas que estavam cheios de chumbo e outros metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio. Então, quando você enchia os seus pratos e tigelas com alimentos salgados ou ácidos, o esmalte começava a se decompor e esses metais pesados contaminavam a sua comida. E dessa forma, os membros da classe alta foram lentamente envenenando-se enquanto comiam em suas louças luxuosas. Enquanto isso, os padeiros, às vezes, faziam pão de centeio infectado com um fungo chamado Claviceps purpurea. E isso poderia causar um surto de uma doença que a medicina moderna conhece como ergotismo. A infecção causava alucinações, convulsões, uma sensação de queimação nos membros e, às vezes, até mesmo partes do corpo escureciam e acabavam caindo. Cada refeição era uma aposta. E ficar doente na Idade Média? Era um pesadelo ainda maior do que é hoje. Não existiam antibióticos, nem quimioterapia, e os médicos nem mesmo lavavam as mãos entre um paciente e outro. As coisas que os médicos sabiam muitas vezes estavam erradas e eram totalmente inúteis. Uma pessoa doente poderia, por exemplo, ser diagnosticada com a ajuda de um mapa astrológico e o tratamento poderia incluir derramamento de sangue, purgação ou trepanação, que era a prática de fazer um buraco no crânio para aliviar a pressão do cérebro. E, para surpresa de ninguém, esses tratamentos não só raramente funcionavam, como muitas vezes até apressavam a morte do paciente. Mesmo assim, a prática de derramamento de sangue persistiu por muito tempo. Na verdade,
ainda há um debate sobre se George Washington foi morto por infecção na garganta ou pelas agressivas sangrias usadas para tratar a doença. E se você de alguma forma conseguisse escapar de todos estes perigos, ainda ficaria com uma certeza muito dura: o período medieval foi um tempo muito violento. Para se ter uma ideia, aproximadamente 46% de todas as mortes de homens de 15 anos para cima eram causadas por violência. Portanto, um homem vivo na era medieval tinha cerca de uma chance em duas de encontrar um fim sangrento. Meus amigos, não era nada fácil sobreviver na Idade Média. E por hoje é isso. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo aqui nos Fatos Espantosos.